Bom dia a todos. Havendo quórum e presente Sua Excelência, o doutor Procurador de Justiça, declaro aberta a presente sessão. Ao tempo em que declaro aprovada a ata da sessão anterior, fica a ausência da desembargadora Zébra Evangelista, que fala do plantão, desembargador Roberto Barro também fala do plantão, desembargadora Regina de Férias, desembargador Elcio folga do plantão, e desembargador Camulês em compromisso nos DRE. Eu cumprimento a Corte, na pessoa do desembargador Samuel Evangelista, estendendo os cumprimentos ao desembargador Pedro Ranz, desembargadora Denise Bonfim, desembargadora Valdirene Cordeiro, Laudivon Nogueira, Júlio Roberto, e ao doutor Procurador de Justiça, doutor Sam Barbosa. E também os eminentes senhores servidores, a pessoa da doutora Denise. Aí, estendo os meus cumprimentos ao doutor Felipe Uchoa, que fará a sustentação oral no item 3 da pauta, certo? Eu já chamo a julgamento o item 3 da pauta, ou seja, o MS, o Mandado de Segurança, 1001, 108, 48, 2020, da relatoria do desembargador Pedro Ranz, impetrante, no caso, é Maria Inês Pereira de Mello, e impetrado o governador do Estado. Uma palavra, portanto, Sua Excelência, eminente relator. Desembargadora Denise, a senhora nos ouve? Ouço. Ah, tá. Esse pequeno ruído, presidente, foi porque a conexão estava dupla, mas aí a desembargadora saiu do celular agora, está no notebook, está tudo certo. Isso. Do Pedro. Desembargador Pedro está nos vindo? O Ângelo, desembargador Pedro. Estou com som. Desembargador Samuel, está nos ouvindo? Desembargadora Valdirene. Está me ouvindo, desembargador? Estou ouvindo, desembargador. Desembargador Júnior, todos estão ouvindo? Estamos. Sim, desembargador. Ok, desembargador Laudivon também? Senhores, eu declarei aberta, instaurada a sessão, cumprimentei a todos. Os senhores ouviram? Eu chamei a julgamento. Sim, presidente. Ouvimos, sim. Ok, então com a palavra, eminente desembargador Pedro Ranz. Boas saudações a todos, em nome da Vossa Excelência, senhor desembargador Francisco de Jalma, que preside este tribunal e esta sessão de julgamento, este pleno. Senhores desembargadores, senhores desembargadores, senhor procurador Sandro Barbosa, procurador do Estado, procurador de Justiça, senhores servidores, senhores advogados presentes. Aqui, senhor presidente, como anunciado por Vossa Excelência, é o mandado de segurança, né, questão de cálculo de desconto de previdência, né, e com fundamento no emenda constitucional 23.219 e a Lei Federal 13.954. Eu consulto, através de Vossa Excelência, se dispensa o relatório ou a necessidade do relatório. Doutor Felipe Uchoa, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência, sim, pode ser dispensado. Então, em som disso, conceda a palavra ao senhor pelo prazo regimental para a sua sustentação oral. Perfeito, sim. Perfeito. Bom dia a todos. Cumprimento cordialmente o excelentíssimo senhor desembargador presidente da solene sessão de julgamento, doutor Francisco de Jalma. Meus cumprimentos cordiais também ao excelentíssimo desembargador relator, doutor Pedro Ranzi. Estendo também os cumprimentos aos demais pares, membros do Egresso Tribunal Pleno Constitucional do Estado do Acre. Cumprimento também ao excelentíssimo doutor Procurador de Justiça, doutor Samuel Lopes, representante ministerial, segundo grau. Por fim, meus cumprimentos aos demais presentes, especialmente aos servidores da casa do nosso Egresso Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que permite a presente sessão de julgamento. Excelências, trata-se de presente ação de mandado de segurança, impetrado pela senhora Maria Inês Pereira de Mello, pessoa esta que é policial militar reformada por doença incapacitante. Em breve síntese, a impetrante é portadora de neoplasia maligna,
câncer de mama, conforme documentação já acostada aos autos. E no mês de abril e seguintes, passou a sofrer descontos relacionados à pensão PMDM devido à aplicação por parte das autoridades impetrantes da base de cálculo que havia sido proposta pela Lei Federal 13.954 de 2019. Convido a Vossas Excelências a apreciar os documentos de folhas 63 e 67 dos autos, na qual mostra o tamanho do impacto financeiro que a impetrante sofreu com a incidência da nova base de cálculo trazida pela lei federal. Essa diz que no ano de 2019 houve debates acerca da reforma da Previdência em âmbito nacional, especialmente dos militares, na qual em dezembro foi sancionada a Lei 3.954 de 2019, na qual uma das principais características foi tecer normas gerais acerca do sistema de proteção social dos militares. Diante da aprovação, foi efervescido debates administrativos acerca de como ficaria a contribuição previdenciária dos militares estaduais no estado do Acre. No caso específico dos ativos, policiais da ativa, né, não havia dúvidas quanto a essa aplicação, né, e a aplicação da lei seria imediata. Entretanto, no caso da impetrante, policial reformada, o debate criou uma dicotomia jurídica muito grave. Isso porque, no caso específico do estado do Acre, houve um relevante impacto à justiça social ocasionada pela aplicação da lei federal. Sendo direto e objetivo, Excelência, a aplicação da lei federal inverteu o princípio previdenciário constitucional da justiça social. Isso porque a impetrante passou a contribuir mais à Previdência do que aquele policial militar que tinha ganho financeiro superior a R$20 mil. Isso por conta da nova alíquota e base de cálculo estipulada pela lei federal, em comparação com a lei estadual que era aplicada anteriormente aqui no nosso estado. A impetrante foi para a inatividade sob a égide do Estatuto dos Militares do Estado do Acre, Lei Complementar Estadual 164 de 2006, cuja sua contribuição à pensão, PMBM, vinculava aos ditames do artigo 14, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual 154 de 2005, na qual previa que a contribuição seria com alíquota de 14% sobre o que excede 2 vezes o teto da Previdência. Isso porque a policial reformada possuía um tratamento diferenciado nos termos da Constituição Federal e do Estatuto. E qual era o motivo dele? O fato de ter uma doença incapacitante, né? Conforme Vossas Excelências talvez bem saibam, quando o policial entra para a inatividade por motivo de doença incapacitante, ele passa a ser considerado um policial reformado. Isso porque lhe impede de fazer outras atividades. Em razão da profissão, ele acaba adquirindo uma doença que acaba lhe comprometendo a exercer qualquer outra doença. E com isso, ele vai para a inatividade com certos benefícios, como a isenção do imposto de renda, como um benefício de auxílio-doença, e etc., também previsto no Estatuto dos Militares. Com o advento da lei federal, a base de cálculo foi alterada por tecer normas gerais. Entretanto, entende-se que essas normas gerais não trataram no caso específico da impetrante, que possui uma doença incapacitante grave. Este é um dos aspectos na qual quis o legislador, ao trazer a alteração legislativa do Decreto-Lei número 667, de 2 de julho de 1969, no artigo 24E e 24F, com a Lei Federal 13.954, que alterou esse Decreto-Lei 667 de 69, e determinou que os entes federativos deveriam tecer norma estadual para a aplicação do sistema de proteção social dos militares. Acontece que até então não existe uma lei estadual acerca do tema. E entende-se que de maneira desleal e praticamente cruel, no caso da impetrante, no caso que ela é acometida por um câncer de mama, inclusive faz tratamento fora do estado do Acre por não ter condições aqui no estado do Acre, infelizmente, de ter um hospital capaz de atender as necessidades dela, retirou proventos de aposentadoria da impetrante, proventos esses que são utilizados para a sua subsistência e saúde. Estamos diante de uma norma que causa uma nítida insegurança jurídica, pois viola a irredutibilidade de subsídio de aposentadoria consagrado no artigo 37, inciso
15, combinado com o artigo 194, parágrafo único, inciso 4, combinado também com o artigo 201, parágrafo 4 da Constituição Federal. Além disso, a norma viola de maneira latente o artigo 170 da Constituição Federal, que garante a preservação da justiça social. No atual cenário, os militares que recebiam menos que o teto da Previdência passavam a contribuir consideravelmente mais e estão sendo afetados pela base de cálculo, uma vez que a maioria contribuía basicamente nada. Em contrapartida, os que recebem maiores rendimentos na inatividade tiveram um acréscimo de seus rendimentos líquidos, causado no espanto os efeitos jurídicos que teve a aplicação fria da lei federal, sem que o Estado do Acre promovesse uma legislação de transição, uma legislação que a própria lei federal impõe no seu artigo 24F. Portanto, incisos desembargadores, a aplicação do artigo 24C da Lei Federal 13.954, no que tange à base de cálculo aplicada à contribuição da pensão PMBM, da impetrante, se entende que é ilegal, uma vez que sua aplicabilidade fere diretamente à Constituição Federal por comprometer o sustento da família da impetrante, bem como seu tratamento médico, uma vez que causa insegurança jurídica, diminui verba salarial de aposentadoria e vai de desencontro com a justiça social, porque é a impetrante que é a pessoa reformada, portadora de doença incapacitante, a própria Constituição Federal consagra um amparo, né, do próprio Estado para essas pessoas que são acometidas por doenças graves, como é o caso da impetrante. E o que se requer é que seja reconhecida a manutenção dos efeitos da base de cálculo prevista no artigo 17, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 154 de 2005, devendo surtir os efeitos da lei federal no que tange a base de cálculo somente dos militares encaminhados à reserva renumerada após a vigência da respectiva norma. Isso é o principal pedido que suplica a vossas excelências. Ademais, insurge-se dizer que, subsidiariamente, requer que seja consolidado o entendimento emanado pelo Acre Previdência acerca da pensão de contribuição PMBM. Durante o trâmite dos autos, excelências, foi requerido também administrativamente uma manifestação do Acre Previdência acerca da aplicação desta nova base de cálculo. Houve um entendimento de que, em razão da inexistência da lei estadual sobre o tema e visando a igualdade dos contribuintes, servidores públicos do Estado do Acre, através do parecer número 102/2020 do Acre Previdência, juntado, inclusive, nas informações ao mandado de segurança da própria Procuradoria-Geral do Estado do Acre e também das próprias informações fornecidas pelo Acre Previdência, foi estabelecido que foi amparado o que preceitua o artigo 40, parágrafo 18 e artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal, aplicando-se uma imunidade parcial da contribuição previdenciária, incidindo o tributo somente ao que supera o limite máximo de uma vez o teto da Previdência Social, a partir de junho de 2020. Então, requer subsidiariamente que seja mantido esse entendimento administrativo, uma vez que a aplicação da lei federal, no caso da impetrante, que é policial reformada, que tinha uma isenção por força de lei estadual de 2 vezes o teto da Previdência, trouxe um impacto financeiro muito grande no seu rendimento limpo, que foi superior a R$1.000. Esses R$1.000, excelências, para uma pessoa que é portadora de câncer de mama, afetou diretamente, lhe trouxe desespero, que veio suplicar ao meritíssimo juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Esse é o principal motivo que estamos aqui diante de vossas excelências, para que seja prevalecida a justiça social da nossa Constituição Federal e que, diante da inércia do Estado do Acre de não reger uma norma estadual acerca da matéria, que inclusive a lei federal impõe que seja feita, requer que seja mantido esse entendimento que havia anteriormente à lei federal sobre a isenção, sobre o dobro do teto da Previdência, né? Ou, subsidiariamente, que seja mantido o entendimento, né, feito pelo parecer administrativo 102/2020 do Acre Previdência, juntado também aos autos nas informações,
que passou a prever a imunidade constitucional prevista no artigo 40, parágrafo 18 da Constituição Federal aos policiais da reforma. Diante do exposto, requer a concessão da segurança. Eu agradeço a atenção de Vossas Excelências. É uma honra estar aqui perante Vossas Excelências e eu agradeço a atenção de todos. Sem mais, senhor presidente. Muito obrigado, então. Eu concedo a palavra ao eminente procurador, doutor São Barbosa, para a sua manifestação. Muito bom dia a todos. Me ouvem bem? Sim, ótimo. Eu cumprimento a todos, ao nosso Tribunal de Justiça, e peço permissão para fazê-lo na pessoa de Sua Excelência, o senhor presidente. Em seu nome, peço licença para cumprimentar toda a corte, as senhoras desembargadoras, os senhores desembargadores, cumprimentar também o doutor Felipe Uchoa, advogado presente nesta sessão, que de forma brilhante fez uso desta tribuna virtual, também os senhores servidores que auxiliam nesta sessão, a doutora Denise, o doutor Ângelo, sintam-se todos cumprimentados. Conforme já foi apregoado e sustentado da tribuna virtual, trata-se de mandado de segurança impetrado pela senhora Maria Inês Pereira de Melo, que é, como já foi dito, policial militar reformada em face de grave patologia, de grave enfermidade, neoplasia, por ser portadora de neoplasia maligna de mama. O parecer dos autos, lançado pelo eminente procurador Carlos Maia, consigna que foi suscitado pelo impetrado, por parte dos impetrados, diversas preliminares. A preliminar de ilegitimidade ativa do impetrante, sob o argumento de que se trataria de direito coletivo e que também tratar-se-ia de mandado de segurança contra a lei em tese. O parecer afasta esta preliminar, dizendo que a impetrante busca colher os efeitos concretos do writ constitucional, do remédio constitucional, previsto no texto da Constituição de 88, justamente para corrigir ilegalidades, abusos de poder e violação a direito líquido e certo, forma que eu reitero este posicionamento, afastando, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa da impetrante. Consta também, por parte dos impetrados, no caso, foi o governador do estado do Acre, apontado como autoridade coatora, e também o presidente do Acre Previdência, a Procuradoria-Geral do Estado suscita a preliminar de ilegitimidade passiva do governador do estado do Acre. E o parecer acolhe essa preliminar, e eu também aqui reitero. Por fim, a preliminar de inadequação da via eleita, sob o argumento já consagrado de descaber mandado de segurança contra lei em tese, inclusive nos termos da súmula 266 do Supremo. O parecer afasta essa preliminar também, apontando que reside efeitos concretos da lei e que, nesta hipótese, tanto a doutrina quanto a jurisprudência caminham no sentido de ser possível atacar lei que tenha efeito concreto, como trata-se no caso em questão. Dito isso, no mérito, eu digo aos senhores, a despeito do que consta do douto parecer dos autos, que eu concordo em gênero, número e grau com o que foi dito aqui da tribuna virtual pelo douto advogado. De fato, não é de desconhecimento
que a reforma última da Previdência, como tem sido historicamente, é extremamente injusta e pune injustamente, justamente aqueles que contribuíram por uma vida inteira para o sistema previdenciário, criando graves distorções, inclusive de justiça social, como foi invocado aqui pelo douto advogado. Eu concordo, não teria nenhuma vírgula a acrescentar a tudo que foi dito aqui, inclusive a citação, foi mencionado, do estado de desespero de uma servidora pública portadora de uma doença tão grave como essa, câncer de mama, que acomete e tira a vida de tantas mulheres no nosso país. Ocorre que, infelizmente, sabemos todos que o Supremo Tribunal Federal tem consagrado o entendimento que tem se repetido nas cortes, nas demais cortes do país, no sentido de que não há direito líquido e certo a regime jurídico, em que pese toda a injustiça desse regime jurídico estabelecido nessas reformas previdenciárias. Mudanças unilaterais que não observam o direito adquirido, que não observam o ato jurídico perfeito, que não observam critérios de justiça social. Vejam que o Chile entrou aí em convulsão social em razão disso, a ponto de estarem convocando uma nova Constituição, porque o modelo chileno, que querem copiar no nosso país, é totalmente inadequado, totalmente fracassado, a deixar a sociedade à míngua. Mas, em que pese essas considerações, a jurisprudência da Suprema Corte estabelece que não há direito líquido e certo, como já dito, a regime jurídico. E este é o direito posto, com essa barreira jurídica intransponível, não há outro caminho, infelizmente, a não ser aquele apontado no parecer pela denegação da ordem, e mesmo com este sentimento que acabo de externar, eu não tenho outra alternativa jurídica a não ser reiterar aqui no mérito parecer pela denegação da ordem, pelos fundamentos aqui expostos. É esta a fundamentação e o posicionamento do Ministério Público, senhor presidente. Muito obrigado. Eu retorno a palavra ao eminente relator, senador Pedro. Novas saudações. Essa é uma matéria complexa, injusta, e nós sabemos todas essas falas, eu assino embaixo o que foi dito nas sustentações. Parabenizo o doutor Felipe pelo enfrentamento da questão, e agora, com essa manifestação sempre inteligente e sábio do doutor São Barbosa, nós vemos e nós vamos sofrer isso para frente, essas reformas, essas adequações das normas, o Estado sempre vai ter que esse enfrentamento. Infelizmente, as coisas, né, vão se adequando e o tempo, em vez de dar mais valores a quem contribuiu, vem trazendo esses prejuízos. Mas a Maria Inês, ela impetra esse mandato de segurança através do advogado, já dito, a questão já está posta e nós temos que enfrentá-la, né? Então, eu defiro a justiça gratuita, que foi pedido, e tem as preliminares que estão postas, a primeira, a legitimidade ativa da impetrante, né? E, então, a Acta Previdência apresentou esta preliminar, né? E nesse caminho, eu entendo que é fácil concluir que a impetrante, embora se refira aos militares inativos, visa tão somente a aplicação dos efeitos a partir de sua entrada em vigência, sem lhe prejudicasse. Sem que lhe prejudicasse. Em outras palavras, busca a aplicação da lei, né, da forma ex nunc, para a validade, somente a partir da vigência, né, da nova regra.
Então, esses efeitos retroativos protegidos por seu direito a enquadramento no antigo regime previdenciário. Então, eu rejeito essa preliminar. A outra preliminar, que é a legitimidade do senhor governador do Estado, também, né, eu acolho, né, porque, na verdade, nós sabemos que o governador ele é representado, né, pela Procuradoria do Estado, então ele também eu acolho essa preliminar. E a outra questão também, já mencionada e falada, é a questão da via eleita, né? Então, penso que nesse caso, né, nós temos que seguir, né, os termos da súmula 266 do Supremo Tribunal, né? A transitou-se em exordiar elementos suficientes, né, documentos suficientes para análise da questão em juízo, de forma a possibilitar, ao meu sentir, né, a prescrição da existência do direito vindicado. Então, essas preliminares eu já manifestei. Se Vossa Excelência quer submeter à votação, ou vamos logo entrar no mérito. Senhor presidente. Eu vou colher a votação das três preliminares, desembargador Pedro, e na sequência, Vossa Excelência apresenta o seu voto de mérito. Eu ouço, portanto, o desembargador Samuel Evangelista como voto em relação à primeira preliminar, em legitimidade ativa, desembargador. Eu cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, cumprimento os eminentes desembargadores, o senhor procurador de justiça, Sandro Barbosa, o nosso diretor, a Denise, o servidor Ângelo. Quero cumprimentar, parabenizar o advogado, Felipe Show, pela sustentação feita, bem como o procurador Sami Barbosa. Eu estou inteiramente de acordo com o voto do eminente relator no que diz respeito às preliminares, senhor presidente. Desembargadora Denise Bonfim, em relação às preliminares, como se manifesta, desembargadora. Desembargador presidente, saúdo Vossa Excelência, saúdo os eminentes pares, o ilustre procurador, o nobre advogado, os nossos servidores, Denise e Ângelo, e eu já lancei voto antecipadamente, eu acompanho o eminente relator nas preliminares. Muito obrigada. Desembargadora Valdirene Cordeiro, voto Vossa Excelência, relação às preliminares. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, estendo a meus pares, igualmente senhor procurador de justiça e os servidores que nos auxiliam, Ângela e doutora Denise. Igualmente cumprimento o doutor Felipe Shoa, que nos esclareceu toda a situação, uma situação difícil, né, que passa a constituinte do mesmo. Cumprimento pela firmeza nos seus posicionamentos. Senhor presidente, quanto às preliminares de legitimidade ativa passiva do governador e na adequação da via eleita, eu estou seguindo na íntegra o Sua Excelência o relator. Ok. Desembargador Lourdes Nogueira, como voto? Senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os meus pares, o procurador Tito Postani, cumprimento também o doutor advogado, o Felipe Shoa, e os servidores da casa. Eu faço a pessoa da Marcela, do doutor Administratora Denise e do Ângelo, que é o organizador da sala. A preliminar de legitimidade ativa, de fato, não há que acolher, aliás, não há como reconhecer, e o direito que está sendo discutido é da parte interessante. Então, faz sentido dizer que estaria discutindo o interesse de outras pessoas que não integram a relação de direito processual. Portanto, eu acompanho o relator também rejeitar essa preliminar de legitimidade ativa. Quanto à preliminar de legitimidade passiva, também no mesmo sentido, de fato, o governador do Estado não integra, não deveria e não deve integrar a relação processual, uma vez que a discussão se dá no âmbito do ato de previdência, que é quem é responsável pela aposentadoria da interpretação. Também sigo na mesma linha do relator com relação à última preliminar de inadequação da via eleita, sabemos que é preciso discutir, e mérito, claro, vai se avaliar se cabe ou não, se há alguma interferência ou não de algum óbice constitucional ou legal em relação à pretensão da interpretação.
nesse sentido, presidente. Desembargador Júnior Alberto, com voto em relação às preliminares. Senhor presidente, eu falo para todos e já lancei voto antecipadamente. Estou de acordo com o entendimento manifestado pelo ministro relator. Ok, então vou proclamar o resultado em relação às preliminares. Preliminar de ilegitimidade ativa, rejeitada à unanimidade. Preliminar de legitimidade passiva do governador do Estado, também acolhida à unanimidade. Preliminar de inadequação da via eleita, rejeitada também à unanimidade. Superada a votação, a apreciação das preliminares, retorno a palavra ao desembargador relator, desembargador Pedro Branco, para sua manifestação de voto em relação ao meta do MS. Palavra do desembargador Pedro Branco. Obrigado, senhor presidente. A paciência de vossas excelências. Aqui o pedido da impetrante é a suspensão do desconto da Previdência, da contribuição previdenciária, previsto no artigo 24, letra C, da Lei Federal 13.954/19, em seu contra-cheque, e consequente manutenção da base de cálculo prevista no artigo 17 da Lei Complementar 154/2005, incluindo a contribuição sobre o que exceder 2 vezes ao teto regime geral de previdência social. Ele veio, então, logicamente, da segurança, compelir a ilegalização da base de cálculo, a nova legislação federal, posto que a policial, já dito, reformada por doença incapacitante, crônica gravíssima, né? E busca a isenção, então, direito à prestação de auxílio de validez, de integridade de seus proventos previdenciários, no qual notece que deve ser mantida a base de cálculo no artigo 17, inciso 2º da Lei Complementar Estadual 154, já nominada, já que a Lei Federal 13.954/19, federal, não traz pontos específicos aos militares inativos, reformados, e sim normas gerais, que inclusive usurpam o Pacto Federativo dos Estados de elaborar é uma questão realmente, né, interessantíssima, né? Que recair sobre nós futuramente, apesar de nós termos uma situação de magistrado em outra situação, mas é uma situação que merece uma reflexão. Então, vejo que os argumentos da tribuna e agora são bastante, né, importantes, mas eu não vejo, não estão presentes as condições para conceder a segurança. Ela foi atingida com a elevação de seus valores relativos aos descontos previdenciários, uma vez que de base de cálculo usado para o parâmetro que é contemplado pela imunidade previdenciária, de modo que era beneficiada pelo desconto, não somente ao que excedeu o dobro do teto praticado pelo INSS, importando em R$ 68,73. Digo ainda que a emenda constitucional 103/2019, referida benesse de imunidade previdenciária, restou revogada, quanto revogada o parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição da República, o que atingiu a impetrante em aumento de valores previdenciários, ganhou exceção. R$ 1.205,84. A referida reforma constitucional transferiu à União a competência da reforma de forma privativa para legislar acerca das pensões de polícias militares e dos corpos de bombeiros, bem como relativo à inatividade dos mesmos. Então, é uma questão realmente, né, complexa, como já dito. Né? A referida emenda constitucional, regulamentada pela Lei Federal 13.954, e alterou o decreto 667/69, regulador do artigo 22, inciso 21 da Carta Magna, fez incidir contribuição sobre a totalidade da organização militar do Estado, dos Estados Federal e dos territórios, ativos ou inativos.
e seus pensionistas como alíquota igual a aplicados às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio de pensões militares e da inatividade militares. Aí eu transcrevo. O que se observa aqui, na verdade, que há uma má gestão da Previdência e aí eu tenho que buscar recursos, né, da onde for possível. Então, constato que não assiste razão impetrante, a controvérsia em relação à análise da eventual direito subjetivo da impetrante, da suposta irredutibilidade salarial dos benefícios previdenciários, em razão da aplicação do cálculo, né, do artigo 24C, letra C da Lei 13.954. Essa é uma questão bastante dolorosa em si, pela pessoa que sofre de uma situação de doença grave, mas eu não tenho, né, como acolher pretensão, correndo sobre isso, sobre a lei federal, vou transcrever a Vossa Excelência. Digo eu ainda, essas alterações legislativas foram levadas e a consequência de majoração do desconto, coincidência sobre toda a determinação, restou levada a cabo pelo Instituto de Previdência do Estado Acre, a Previdência, a partir do mês de abril em curso. Aí trago jurisprudência do Supremo, que eu não vou levar a Vossa Excelência, e encaminho então o voto já lançado a Vossa Excelência, né, mesmo contrariado, né, sentindo a situação da ilustre impetrante, né, da Maria Inês, mas eu voto encaminho o voto, né, pela denegação da ordem, pedindo vênia aos que acham diferentes, divergentes e ao senhor advogado. Eu denego a ordem, senhor presidente. Embargador Pedro. Embargador Samuel, como vota? Senhor presidente, eu confirmo meu voto acompanhando o relator. Embargador Denise Bonfim, como vota? Também renovo as saudações e confirmo meu voto acompanhando o relator. Embargadora Valdrine Cordeiro? Senhor presidente, reafirmo o voto com o relator. Embargador Valdivon Nogueira? Senhor presidente, eu também destacado pelo relator, e pelo Procurador de Justiça e pelo doutor advogado, é uma situação dramática, nós estamos aqui nesse caso e em muitos outros casos, decorrentes da aplicação de novas regras previdenciárias. Nós sabemos que são princípios que estão sendo observados e que exigem um peso e um sacrifício de todos em prol do funcionamento do sistema. E esse tem sido a grande dificuldade que nós estamos vivenciando hoje no país, encontrar o ajuste fino de resguardar o futuro das pessoas que contribuíram para o sistema, na esperança de aposentar com dignidade, e a manutenção do próprio sistema. Então, esse ajuste fino, essa relação do custeio, o cálculo atuarial tem levado, e nós temos acompanhado, inclusive aqui nessa corte, um debate intenso. Evidentemente que qualquer alteração previdenciária, sobretudo quando impõe aos aposentados a quem vai estar na reserva remunerada, o custeio do próprio sistema, necessariamente vai trazer aí um sacrifício. E é o que nós estamos vendo. Quando esse sacrifício está imposto, né, a impetrante e a todos da coletividade que se beneficiam do sistema de previdência. E nós sabemos que, nesses casos, como o Supremo reiteradamente já tem decidido, e inclusive já assume, não há direito subjetivo à regime de direito, e aí, nesse ponto, nós não temos muito o que fazer. Lamentando o quadro da impetrante, mas, infelizmente, não temos nesta corte como decidir de forma diferente do que foi decidido pelo senhor relator. Se fizéssemos, nossa decisão muito facilmente seria desconstituída. Então, diante desse quadro, infelizmente, eu acompanho o senhor relator pelo fundamento por ele pelo lançado. Ok. Embargador Gilberto, vota. Presidente, eu estou de acordo com o voto também de relator. Realmente é uma situação
delicada, a situação da Petrante, né? Mas, infelizmente, é o reflexo de como funciona o Estado brasileiro, né? Eu fui juiz durante 13 anos em várias famílias, agora já deve ter sido também há algum tempo, juiz de várias famílias, né? E ali viu aquelas situações, né, que a presidência era constantemente saqueada, aviltada, né, por manobras jurídicas, né, para fazer o perpetuamento aí de pensões, né, de benefícios, né. Vou dar um exemplo bem claro, que são aquelas pensões da guardas para fins previdenciários, né. A criança morava com os pais, mas transferia a guarda para os avós, só no papel, para ficar recebendo, quando ele morresse, a pensão, né. E, não obstante alterações legislativas que se impuseram para conter esse tipo de sangria, os recursos previdenciários, né, decisões, inclusive das cortes superiores, continuaram fomentando isso, né? E um dia o poço ia secar, né? Alguém ia ter que pagar a conta, né? Infelizmente, é a realidade do nosso país, né? Eu estou de acordo com o voto do eminente relator. Então, proclamo o resultado. No mérito, decide o tribunal, a unanimidade, denegar a segurança nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Agora, vamos retornar à pauta. A pauta, chamando o item primeiro da pauta. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade, número 1001-751-6-220, da relatoria desembargadora Valdênio Cordeiro, requerendo de caso ao Procurador-Geral de Justiça adjunto para assunto jurídico e o requerido, no caso, é a Assembleia Legislativa. Com a palavra, por excelência, a eminente relatora. Senhor presidente, nós estamos, inclusive, no limite da votação, né, do quórum, todos teriam, o magistrado teria que votar. Eu agradeço a compreensão dos senhores. Aqui há uma ação direta de constitucionalidade, que foi de liminar pelo procurador adjunto da Justiça do Estado do Acre, por delegação, em razão da Lei Estadual 3.646, de setembro de 2020. Em suma, senhor presidente, eu apresentei o voto. Em verdade, o argumento maior é vício formal, subjetivo e orgânico, que é o vício de iniciativa, além de vício material. Essa pretensão da lei era considerar essencial os templos e igreja para toda e qualquer situação de pública. Eu estou encaminhando o voto no sentido de conceder a liminar vindicada. Eu faço toda a argumentação e a forma como cheguei. Eu apresento arestos jurisprudenciais que fomentam a minha intelecção e eu estou concedendo a medida cautelar, suspendendo a eficácia e a vigência da lei mencionada, com efeitos ex tunc, né? Dado o vício formal existente, então vai ter que retroagir até o julgamento definitivo dessa ação direta de inconstitucionalidade. É como apresento a manifestação e voto, senhor presidente. Promotor, doutor Procurador de Justiça, Barbosa. Senhor presidente, eu torno a cumprimentá-lo e estender esse cumprimento a todos os integrantes da Corte para, como já apregoado, dizer que trata-se na espécie de ação direta de inconstitucionalidade que foi apresentado por mim, por delegação de Sua Excelência Senhora Procuradora-Geral de Justiça, em face da Lei Estadual 3.646, de 3 de setembro de 2020, como já mencionado por Sua Excelência Senhora Relatora. Essa lei, nós passaríamos aqui o dia inteiro, talvez uma semana, talvez um mês, talvez o resto do ano, apontando os inúmeros vícios de inconstitucionalidade que ela padece. Vícios de toda ordem, de ordem nomostática, quanto nomodinâmica, material e formal. Foi uma lei feita de afogadilho, a toque de caixas, pela nossa augusta Assembleia Legislativa, no intuito de proibir, de vedar ao Estado, ao Executivo, tanto estadual quanto dos municípios, que suspendesse a atividade presencial
das igrejas e templos religiosos, notadamente nesse tempo difícil que nós enfrentamos, tempo de uma pandemia global do novo coronavírus, que é transmitido, sabemos todos, pelo contato pessoal, e cujo o isolamento social, o distanciamento social e a higiene são, por enquanto, as únicas armas que a humanidade dispõe. Essa lei, para não cansá-los, para não estender por demais a minha manifestação, mas essa lei chega às raias do absurdo, para além das inconstitucionalidades, ela consagra um teatro dos absurdos, a ponto de dizer, de estabelecer, como no seu caput, que as igrejas e templos, elas ficam vedadas de ter a sua atividade suspensa em situações, em períodos de calamidade pública. É essa expressão que ela utiliza. Ou seja, qualquer situação de calamidade pública no âmbito do Estado do Acre, estariam as igrejas e os templos religiosos, e somente eles, proibidos de ter a sua atividade presencial suspensa. Agora, imaginem os senhores, e eu faço essa digressão na inicial. Imaginem os senhores, se nós tivermos, como já tivemos e como é comum no nosso Estado, uma calamidade pública decorrente de uma grande enchente, como aconteceu em 2015, uma igreja e um templo religioso que estiver na zona de risco dessa inundação, estaria vedado ao Estado, à Defesa Civil, à Vigilância Sanitária, ao Corpo de Bombeiros, ao CREA, apontar a necessidade da suspensão da atividade desta igreja, ou templo. Da mesma forma, uma igreja ou um templo religioso de desbarrancamento, de desmoronamento, ou vamos rezar, claro, para que nunca aconteça mais uma situação de terremoto, em que mesmo o CREA, mesmo o Corpo de Bombeiros, apontando a necessidade do isolamento ou do esvaziamento ou da suspensão da atividade desta igreja, e os municípios estariam. Vejam a raia do absurdo e do perigo, do risco que isso. Obviamente, o objetivo da lei era proibir o Estado do Acre, o Executivo Estadual e municipais, de suspender a atividade presencial das igrejas e templos, como aconteceu recentemente, agora, na situação de pandemia do novo coronavírus. Mas, mesmo assim, o risco da vigência dessa lei é enorme. Nós estamos presenciando aí a segunda onda da pandemia. A nossa região do Alto Acre já regrediu da faixa amarela para a faixa laranja, em que é possível fazer a suspensão de atividades. Claro, isso é inconstitucional, A Constituição garante o direito de credo. O que o Estado tem o direito e a obrigação de fazer é estabelecer o distanciamento social nesse momento de isolamento. Nós tivemos, inclusive, um caso concreto na igreja que ficou renitente e descumprindo de forma reiterada os decretos, e o líder dessa igreja está agora na UTI, está agora entubado na UTI, foi preciso, segundo a imprensa, inclusive sair do estado em UTI móvel, em UTI aérea, por conta justamente... Mas a lei, ela consagra um rosário de absurdos, vejam. E aí, até para corrigir, parte da imprensa disse que nós tínhamos
ajuizada uma ação contra a igreja, essa ação não é contra a igreja, ela é a favor das igrejas, porque, vejam, ela chega à raia do absurdo de estabelecer nos incisos, por exemplo, o inciso 1, uma lei estabelecida pelo Estado proíbe pessoas com mais de 60 anos de participar de cultos religiosos. O Estado não pode fazer isso. O Estado é um Estado laico. O artigo 19 da Constituição e o artigo 5º asseguram o direito de credo, de liberdade de credo. Como é que o Estado vai fazer uma lei proibindo que pessoas maiores de 60 anos frequentem a sua igreja? Isso é inconstitucional. A ADI ataca isso. Portanto, a ADI protege as igrejas. Diz lá no inciso 2, o Estado está proibindo, através de lei, que uma pessoa, vejam lá o inciso 2, com algum problema de saúde, fica proibido de frequentar a sua igreja. Agora, imagine um cidadão com uma rinite alérgica, com a dor de garganta, com inflamação de garganta, estaria, por essa lei, proibida de frequentar a sua igreja, o seu templo. Isso é inconstitucional. O Estado não pode fazer isso. A lei diz ainda que, no inciso 4, proíbe pessoas de participar da sua igreja, do seu culto, pessoas que tenham reprovação da família. Vejam o absurdo disso. Pessoas que tenham reprovação da família para participar presencialmente. Agora, durante a vigência dessa lei, um familiar poderia proibir outro familiar de participar do seu culto religioso, da sua igreja. Agora, como é que isso seria cumprido? Eu pergunto na petição. Seria pedindo uma medida judicial ou bastaria ali uma comunicação? E quem é família? Há uma fixação de alguns segmentos religiosos com essa ideia de família, mas quem é família para efeito, quem seria família para efeito de cumprimento dessa lei? O pai, a mãe, os dois juntos. Bem distante poderia. Imagine que uma família tem pessoas de religiões diferentes. Um membro da família poderia proibir que outro membro de outra religião fosse, vamos imaginar, participar aí de uma religião afrodescendente ou algo desse sentido. Vejam a raia de absurdo que essa lei consagra. Ela diz, por exemplo, no parágrafo 1, proíbe no inciso 5 a presença de crianças na igreja. No parágrafo 5, ela diz que o funcionamento das igrejas ocorrerá com capacidade de pessoas limitada a 30% da igreja. No parágrafo 3º, diz que todos os participantes devem usar máscara de proteção. Agora, imagine que a calamidade pública seja uma enchente. De que adiantaria alguém usar máscara de proteção numa igreja, numa situação de calamidade pública decorrente de uma enchente, decorrente de uma inundação, decorrente de um desbarrancamento? Isso não faz sentido algum. Ou seja, é uma lei feita a toque de caixas, com claro abuso do poder político, com claro abuso do poder religioso, infelizmente, no sentido de impedir que, mesmo na vigência desta pandemia global, as igrejas nos templos fossem proibidos de ter, ou momentaneamente, através de decretos do Executivo, fosse suspensa suas atividades presenciais, como aconteceu durante um curto espaço de tempo, que não significou a proibição dos atos litúrgicos, porque o Estado não pode fazer isso. Agora, ao fazer essa lei, que teve iniciativa parlamentar, houve aí, como apontado na inicial, um vício de origem, porque essa é uma matéria, inclusive, já consagrada pelo Supremo Tribunal Federal recentemente, cujo julgado está mencionado na petição, e cabe ao Executivo
estabelecer as normas, as diretrizes com relação à política nacional de enfrentamento, de mitigação das situações de calamidade pública. Inclusive, o artigo 78, inciso 21 da nossa Constituição Estadual, diz que é competência privativa do governador do Estado decretar a calamidade pública e, obviamente, as medidas a elas inerentes para combater a calamidade pública, para prevenir, para mitigar os efeitos. Então, essa lei, que obviamente ela invade seara própria do Executivo, isso está consagrado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, nesses julgados recentes de ADI, que estabeleceu a competência concorrente dos estados e municípios para estabelecer as medidas restritivas que foram chanceladas pelo Supremo de distanciamento social, que é a única arma, torno a repetir, e eu juntei 2 artigos científicos de revistas internacionais consagradas dizendo isso, não sou eu que digo, são os grandes cientistas, infectologistas do Reino Unido, dos Estados Unidos, que apontam a necessidade do isolamento social. Eu trago aí todo um apanhado do Sistema Nacional, da Política Nacional de Enfrentamento a situações de calamidade pública. Eu trago a definição do que é calamidade pública, inclusive a sua origem histórica, etimológica, para dizer que essa lei regula uma gama infinita de situações, tentando burlar os decretos estadual e municipais que suspenderam momentaneamente as atividades dessas igrejas, inclusive com consequências gravíssimas. Está aí um líder religioso, hoje, numa UTI, oremos todos pela sua pronta recuperação, mas que ficou desobedecendo, dando mau exemplo à sociedade, aos fiéis, ao descumprir a regra de proteção da própria sociedade. Eu trago esse arcabouço jurídico para apontar que isso é uma atividade inerente ao Executivo. Isso está na lei, isso está na Constituição estadual e federal, está firmado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. De forma que eu aponto aí, para não cansá-los, toda espécie de inconstitucionalidade, mostra que há uma afronta aí à separação dos poderes, que há uma afronta aí ao direito constitucional da saúde, há uma afronta aí ao princípio da legalidade, há uma afronta aí a diversos dispositivos funcionais. Essa lei é um case. Eu vou, a partir de julgada, distribuir aos meus alunos curso de direito para apontar aí o rosário de absurdos, de inconstitucionalidades que constam dessa lei. De forma que, então, reitero o pedido a esta corte, essa egrégia corte, que reconheça essas inconstitucionalidades gravíssimas, inclusive as consequências que podem advir. Nós estamos vivenciando, como disse, a segunda onda da pandemia de coronavírus. A região do Alto Acre já regrediu para a faixa laranja, que criou um sistema de análise de situação de risco dividido em cores. Então, logo nós chegamos na faixa amarela, todas as atividades foram permitidas. Agora, na faixa vermelha e laranja, algumas atividades que aglomeram pessoas precisam ser suspensas. Vejam, senhores, a raia do absurdo, em que eu aponto, inclusive, violação ao princípio da laicidade do Estado, todas essas razões que eu já elenquei, e o princípio da igualdade, é que nem supermercados, nem as farmácias que fornecem alimentos e fornecem medicamentos teriam uma lei específica impedindo. Claro, sem abuso, sem que haja arbítrio, mas dentro
das especificidades científicas, seguindo a orientação dos especialistas, dos médicos, dos cientistas, os supermercados têm uma lei específica proibindo o Estado, proibindo o município de estabelecer a suspensão de suas atividades em momentos de calamidade que houvesse essa necessidade. Vejam aí o privilégio inconstitucional do princípio da laicidade do Estado, que está consagrado no artigo 19 da Constituição, no sentido de criar privilégios inconstitucionais para um determinado segmento específico que detém um poder político capaz de garantir os seus interesses particulares dentro do parlamento, infelizmente. Então, essa lei consagra um rosário de absurdos, um rosário de inconstitucionalidades, mas, sobretudo, o abuso do poder político, o abuso do poder religioso. De forma que eu reitero aqui, com esses argumentos, o pedido para que esta Egrégia Corte reconheça, em nome do interesse público, em nome do interesse do povo do Estado do Acre, um Estado que já perdeu mais de 700 vidas nesta pandemia, as esta lei 3.646, legislada pelo Estado do Acre. É essa a manifestação, senhor presidente. Ok, doutor Sam. Ficando o sistema de votação, só falta votar o desembargador Pedro Rancho, todos os eminentes desembargadores já votaram, acompanhamos com excelência a eminente relatora, dando votação, somente o desembargador Pedro Rancho. Desembargador, com voto da Vossa Excelência em relação a nessa direta de concessão. Ouvido, desembargador Pedro. Desembargador Pedro? Sim, sem desembargador. Agora sim. Eu acompanho essa relatora, sem divergência, com essas brilhantes aulas. Eu também, na qualidade do presidente, eu voto, voto, acompanhando a excelência relatora, e sempre cumprimento a desembargadora relatora pelos fundamentos apresentados em seu voto, comentando também o doutor Sam pela exposição do motivo, pela clareza de objetividade de sua manifestação. Então, decide o tribunal, a unanimidade, conceder a medida cautelar para suspender os efeitos de vigência da Lei Estadual 3.446 de 2020, com efeito ex tunc, até o julgamento em definitivo da ação direta de inconstitucionalidade dos termos do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas. Okay? Presidente. O item 2. Presidente, eu queria só acrescer uma fundamentação no meu voto, diante da fala aí do ilustre procurador de justiça aqui a respeito, né? Assim, eu não considero que os membros de igrejas evangélicas e religiosas tenham dado um mau exemplo, né? Na realidade, aí, vejo isso como uma tentativa aí realmente essa pandemia pegou todos de surpresa, né? Todos os setores da sociedade, né? E somente esses estabelecimentos que dependem aí da presença, né, massiva aí da população restaram devidamente afetados, né? Mas eu, assim, não considero oportuna a colocação de que os líderes evangélicos tenham dado um mau exemplo, porque você anda pela rua, está cheio de mau exemplos, né? O maior exemplo disso é a eleição. Você está aí na rotatória, né, nos parques públicos, nas carreatas, cheio de gente, tudo sem usar máscara, né? Então, assim, realmente, Jesus, quando estava sendo crucificado, né, ali pelos romanos, ele pediu, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? Realmente, a nossa população, ela não tem, assim, o discernimento, não tem é típico do brasileiro isso, né? Acha que o raio só cai na cabeça do vizinho, tal, não vai acontecer nada com ele, é a imprevidência, né?
É cultural do povo brasileiro sem previdência. Eu só amenizaria aí essa situação da gente reconhecer que o líder religioso, né, um que está internado, né, pessoa que conhece civilista e exerce um papel assim, de grande importância na nossa sociedade, e reza pela sua recuperação, assim, eu acresço na fundamentação do meu voto que eu não considero que eles tenham dado mau exemplo, né? Até porque como é que a igreja vai conceber, né? Você vê as igrejas sendo proibidas de funcionar, aí os bares lotados, restaurantes lotados, né? Praças lotadas, né? Então, eu vejo como uma tentativa, infelizmente, uma tentativa que utilizaram uma via inidônea, né? Inconstitucional, mas é que eu não, assim, condeno, né? A esse ato deles. Eu só queria deixar registrado isso aí. Ok, então, feita essa implementação do Embargador Júnior, eu já chamo a julgamento o item segundo da pauta, ou seja, a revisão criminal número 1001, 468-80-2020, da relatoria do desembargador Rodrigo Nogueira e revisor do desembargador Júnior Alberto. Trata-se, portanto, de uma revisão criminal, cujo revisionando, neste caso, é o Hélio França de Lima. Concedo, portanto, a palavra à Sua Excelência, ao eminente relator, o desembargador Rodrigo Nogueira. O procurador vai se pronunciando, o presidente. Vossa Excelência está encaminhando, fazendo encaminhamento do voto, não conhecendo, ou conhecendo em parte da ação e na parte que conhecida, julga parcialmente procedente à revisão criminal. É isso, desembargador? Eu ouço, portanto, Sua Excelência, o eminente Procurador de Justiça. É isso mesmo, desembargador? Senhor presidente, trata-se da revisão criminal, que é fundada em duas teses. A primeira tese é de que a condenação se fundou em depoimento contrário à prova dos autos, e a segunda tese que há inconsistência no desmeter da pena. Eu não estou conhecendo a primeira tese, de que determinação contrária à prova dos autos. Isso refoge aos limites do inciso de artigo 621 do Código de Processo Penal, mas conheço quanto à segunda tese e reconheço que há um defeito na dosimetria quando considera negativamente a assistência judicial referente ao comportamento das vítimas. Que essa circunstância ela não foi verificada, né? O próprio juiz não verificou como algo negativo, mas valorou na dosimetria. Então, deve ser considerado meu, não podendo ser utilizado como exasperação da pena, e por isso estou entendendo que o conhecimento, em parte, na parte conhecida, prover para alterar a dosimetria no ponto específico. Ok, doutor Procurador, como se manifesta? Senhor presidente, eu reitero os meus cumprimentos e o posicionamento ministerial no mesmo sentido, tal como está no parecer dos autos. Virtualmente, todos os eminentes colegas votados, eminentes desembargadores votados, votando tão somente o desembargador Pedro França. Desembargador Pedro França, quem vota? Pelas saudações, eu observei, eu fui buscar os fundamentos, e nós temos uma questão técnica, desembargador Samuel, e eminentes pares, senhor presidente. Temos o acórdão aqui citado na Câmara 30166, tem um da relatoria do eminente desembargador, desse caso, o fundamento do desembargador, o relator é o desembargador Elcio, e temos outro com o mesmo acórdão, desembargador, acho que temos que fazer essa correção, da relatoria do Vossa Excelência, desembargador Samuel. Então, eu fui buscar esse acordo para saber qual era o fundamento, se era minha ou tal, e fui verificar que existe dois acordos com o mesmo número. Depois pensamos, encaminho o voto, então, só encaminho a proposta de fazer uma correção, talvez, de desembargador Samuel, amanhã na Câmara tratarmos desse assunto. Mas eu não tenho divergência com o relator, penso que é justa essa nova dosimetria, essa adequação, e na parte, então, também não conheço, e na parte conhecida eu acompanho, sem divergência. Existe o tribunal, unidade, conhecer. O que acontece, senhor presidente, se me permite, é que é uma ação penal em que nós temos, parece que 3 réus, não é isso, desembargador Rodrigo? E a Câmara... Isso. A Câmara, ela julgou uma apelação referente a 2 dos réus. Um deles, que é o revisionando aqui,
ele não apelou. Então, na Câmara, desembargador Pedro Ramos, nós, na mesma linha do voto do desembargador Laudivon, nós afastamos essa valoração negativa da circunstância judicial, comportamento da vítima. Isso é um juiz que nós temos que, muito embora ele faça constar da sentença, que sabe qual é a pendência tanto doutrinária quanto jurisprudencial, e bem como o que a Câmara vem decidindo, que a Câmara em várias oportunidades tem dito isso, a circunstância judicial, comportamento da vítima, ela só pode ser utilizada em favor do réu ou considerada neutra, né? Isso a Câmara tem firmado essa posição. No entanto, esse juiz, ele consigna isso, mas sempre ele tem decidido contrário, julgando como negativo. Então, no caso aqui, a linha de voto do eminente relator está de acordo com aquilo que a Câmara fez com relação aos outros dois réus, né? Afastou a circunstância judicial, comportamento da vítima como circunstância negativa. Obrigado, senhor. Ok, então decide o tribunal, a unanimidade, conhecer em parte da ação e, na parte conhecida, julgar parcialmente procedente a revisão nos termos do voto relator e das mídias digitais arquivadas. O item 4 chama julgamento do item 4, o mandado de segurança número 1001-333-68-2020, cuja relatoria é do desembargador Pedro Rangel, o impetrante no caso é Fábio Henrique dos Santos Periani, e o impetrado, diretor-presidente do Instituto de Previdência Social. Concedo a palavra à Sua Excelência para manifestação de voto. Desembargador Pedro Rangel. Então, são ações de caminho de votos pela denegação, da ação há uma preliminar de decadência, né? E rejeito a preliminar, e no mérito eu voto, então, pela denegação, se faço um delegado, né? Delegado conhecido aqui, ex-aluno, inclusive, da universidade. É assim que eu voto, senhor presidente. Caminho o voto. Ok. Doutor Procurador, manifesta. No mesmo sentido, presidente. Ok. Todos votaram virtualmente, acompanhando Sua Excelência, o eminente relator, em relação à preliminar, decadência para impetração do mandão registrado à unanimidade, preliminar de legitimidade passiva do diretor-presidente do Instituto, Previdência do Estado do Acre, rejeitado também à unanimidade, e no mérito decidiu o tribunal a unanimidade de denegar a segurança denegar a segurança, os termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Ok, na sequência já chama julgamento no item 6 da pauta, ou seja, desembarque de declaração 0100-463-48-2020, também da relatoria do desembargador Pedro Ramos, embargando no caso o diretor-presidente do Instituto de Previdência Social. Com a palavra, desembargador Pedro. Eu rejeito a preliminar e encaminho de voto nessa proposta, senhor presidente, para rejeição da preliminar. A declaração. Nesse caso, falta votar manifestação de voto do procurador de manifestação de justiça. Doutor Sami, quer se manifestar? Senhor presidente, só para reiterar uma decisão. Ok. Nesse caso, falta votar tão somente o desembargador Laudivon Nogueira. Com voto, Vossa Excelência, desembargador. Senhor presidente, eu vou pedir visto desse áudio. Ok. Então, após votar o eminente relator, desembargador Pedro Ramos, foram acompanhados pelos desembargadores Samuel Evangelista, Denise Bonfim, Valdirene Cordeiro, e o visto desembargador Laudivon Nogueira. Desembargador Júnior, com voto. Excelência, eu sou voto acompanhando o relator. Ok? Então, o julgamento fica suspenso em função desse pedido de vista desembargador Laudivon Nogueira. Senhores, nós votamos a pauta. Eu vou
não havendo mais processo, concedo a palavra a quem dela queira fazer. Teremos o administrativo, Nós senhor? teremos, na sequência, vou uma vez encerrada essa pauta, vou suspender por 5 minutos para... Desembargador presidente, em face de um compromisso, teria quórum para o administrativo? Só com 6, não, né? Não, não teria, né? Não. Certo. Então, a gente poderia ser sucinto, então, assim, nos julgamentos, só porque... Tá? Podemos. Obrigado. Declaro encerrada a presente sessão, cumprimentando a todos os colegas, desejando boa tarde. Na sequência, daqui a 2 minutos, a gente já inicia a administrativa. Ok? Ok. Boa tarde.